Bom, a gente já riscou tudo direitinho, fez todas as marcações. Então, agora a gente vai fazer a marcação, as furações. Eu prefiro fazer as furações antes de recortar, porque fica mais fácil, pra mim fica melhor. Eu prefiro primeiro fazer os furinhos da costura todinho e depois fazer o recorte. Bora lá? Pronto, vou começar aqui fazendo os furos pelo couro. Vou pegar aqui minha sovela e vou começar a fazer os furos. Então, aqui, ó, super fácil. Muito fácil. Vai fazendo furinho por furinho. Eu enfio a sovela até o final, até onde bate na base. Como eu já disse, essa sovela aqui, os furinhos ficam do mesmo tamanho. Então, eu não tenho porque me preocupar se vai ficar um furo mais grosso ou outro mais fino. Então, eu faço isso em todos os furinhos. Não tem força, não precisa de habilidade. Muito fácil. Esses aqui, esses três, eu não vou furar com a sovela, porque aqui vai ser os ilhoses ou o passador de cadastro. Então, eu vou utilizar outra ferramenta. Mas, caso não tenha, pode ser com essa também. Não tem uma ordem certa para começar a furar, a pessoa fura aonde quer. Vocês estão vendo como essa base de EVA é top, muito confortável? E dura muito. Barato e dura muito. Tem isso, tem essas duas vantagens. Bom, eu não vou ficar fazendo dos dois pezinhos, gravando os dois pezinhos, para não ficar muito longo. Então, eu gravei essa parte de trás de um pezinho e vou passar para outra parte de outro pezinho. Girar aqui. O bom dessa tinta, dessa caneta, ela borra um pouquinho, mas depois ela sai. Eu pego um paninho e boto o ferro bem superficial e sai. O pouquinho que fica aparecendo, depois sai. Quanto a isso, não se preocupe. Eu já furei, tô fazendo de novo. Pronto, aqui eu já furei aqui e já furei aqui. Não vou furar esse nem esse por enquanto. Agora, esse aqui, tanto eu posso furar com a sovela. Agora, aqui no solado, é importante a gente se preocupar com relação a utilizar a ferramenta reta, para poder o furo não ficar torto. Porque aqui vai ficar aparecendo o nosso soladinho. E ele tem uma espessurazinha, tipo uns 4 milímetros esse aqui. 4 a 5 milímetros, que é o normalmente que a gente encontra. Esse aqui tem 4 milímetros. A sola a gente encontra nessa espessura, que ele fica tipo uma plataforma e dá um efeito diferenciado no sapatinho. Então, aqui a gente pode usar a sovela. Aí, a gente faz um pouquinho mais de força. Ou a gente pode usar, mas não uma força que não seja fácil de fazer.
Nada que coisa. Ou então a gente pode usar o cinzel. Eu não vou usar o cinzel, porque como é uma ferramenta mais que poucas pessoas têm, a maioria das artesãs já possui essa ferramenta que eu estou utilizando aqui. Talvez não saiba o nome, que é uma sovela. Mas a maioria das artesãs já tem, tá vendo? Ela fura os dois lados. Se a gente utiliza essa basezinha e fica um furo super bonito. Eu gosto demais disso aqui. A gente tem que procurar manter a posição para não depois ficar torto, que a costura do sapato vai depender dessa costura. É a parte que eu mais tenho cuidado de fazer, é essa. E nem precisa também, usando a sovela, diferente do cinzel, a gente nem precisa de usar o martelo. É só furar e pronto. Com a cortiça, não fica tão confortável furar como o EVA. Cada pontinho desse vai ser a conta certinha para encaixar no molde do sapatinho. Pronto, então vocês estão vendo aqui que tá todo furadinho. Às vezes fica um que não fura muito, aí a gente vai e refaz, porque quanto mais furadinho, assim, o furo fica mais perceptível. Ah, detalhe, que eu esqueci, antes de fazer isso aqui, o ideal é que a gente recorte logo essa parte aqui, porque essa parte aqui a gente vai colocar de molho. Então, o tempo que a gente faz primeiro isso aqui, a gente já ganha tempo. Então, ele já tá furadinho. Aqui eu vou recortar o couro. E ele vai ter que ficar de molho por meia hora. De molho que eu digo, eu não sei como é na região de vocês. A gente vai ter que deixar na água por 30 minutos, mais ou menos, que é o tempo do couro hidratar. Ele vai amolecer. E dessa forma, quando a gente colocar ele no moldezinho, numa forminha ou no molde, ou um saco plástico dentro, ele vai amolecer para ganhar o formato que a gente deseja e ficar totalmente estruturado. Então, ó, tá vendo, minha gente, como é fácil recortar com a tesoura? Não tem mistério, não. Fácil demais. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de uma tesoura. Adoro cortar, gosto demais de cortar. E a gente mantém a tesoura assim, ó, retinha, ela assim reta, sem ser assim de lado, faz com que o corte fique bem bonito. Ó, aqui ele saiu um pouquinho. Pronto. Aí eu recortei essa parte, isso aqui depois a gente, então, é normal sair esse espelhinho. A cor é assim mesmo. Se não fosse couro, não tava assim. Então, aqui, ó, eu vou recortar essa outra parte. Essa palmilha, ela não precisa ficar na água, ela não precisa hidratar. A gente só vai colocar essas partes aqui, essas 4 partes, para hidratar. Essas aqui eu não vou recortar porque eu não furei. Porque eu não gosto de furar depois que eu recorto, antes de recortar. Eu prefiro furar antes, que você tem mais apoio. Se a gente recorta logo, assim, a gente recorta e vai furar, eu acho que o apoio não fica muito legal. O resultado não fica muito legal. Isso é questão minha, né? Cada um, eu tô dando aqui minhas dicas, a forma que eu faço, mas cada um pode ficar à vontade para fazer como achar melhor. A pessoa vai vendo,
Vai fazendo direitinho, aí vai vendo como é que fica melhor para cada um. E eu conversando e tirando do foco. Que eu seguro e rodo. Na hora de cortar que fica melhor. Esses ajustes a gente faz depois. Pronto, aqui tá a parte da frente do sapatinho, a parte de trás do sapatinho. E aqui estão as palmilhas. Vou recortar só uma agora. Essa que eu tô cortando agora é pé esquerdo. Essa parte aqui de trás e da frente não tem direito nem esquerdo, tanto faz. O que vai determinar se o pé direito ou esquerdo é a palmilha e a sola. Mas o resto é igual para os dois pés. Aqui é o pé esquerdo. Eu vou recortar. Como eu já disse anteriormente, quem quiser, adianta. Não, eu vou recortar esse aqui. Vou cortar essa solinha aqui e já volto. Se bem que essas aqui, eu coloco de molho essas partes aqui, tá? Essas 4 partes, enquanto eu vou fazendo essa parte aqui e essa aqui. Que aí eu já adianto minha vida, entendeu? Então, mas eu vou recortar aqui, vou fazer o passo a passo bem detalhadozinho, para que não haja dúvidas. Eu primeiro vou cortando assim, depois eu vou dando os ajustes. Fica melhor. Nada que emprega força. Pode até aparentar que tem força empregada, mas não é força. Tudo aqui é jeito. E um bisturi amolado. Muito facinho de cortar. Vocês podem verificar aí. É super fácil de cortar essa sola. Essas pontinhas depois a gente vai eliminar com a lixa. Eu procuro cortar bem rente, o mais certo possível, que na hora de lixar já facilita. Tá vendo como tá fácil de cortar? Eu vou cortar tudo para poder demonstrar para vocês o tamanho do desperdício. O tamanho não, o tanto de desperdício de material. Minha gente vai ficar com alguns errinhos, mas eu não quero errinho que eu tô dizendo assim do que eu tô falando, entendeu? Mas eu prefiro falar besteira do que omitir algum detalhe. Então, aqui, ó, como vocês podem verificar, aqui eu cortei com estilete, praticamente tá bem certinho. Usa aqui é o lado esquerdo, o lado contrário, que vai ficar com a sola, aqui é a parte de baixo do sapato, e aqui onde vai costurar o sapatinho aqui em cima. Então, vocês podem ver que aqui tem praticamente zero pra gente consertar, entendeu? Então, eu vou continuar aqui o corte e vocês verificarem. Esse aqui eu cortei sem furar. Como eu tinha dito anteriormente, eu prefiro fazer o furo antes de cortar. Mas eu tô fazendo aqui essa outra forma para vocês
darem uma olhadinha, verem também se vocês querem fazer dessa forma. Mas eu prefiro fazer os furos primeiro. A gente procura manter o estilete, ai, puxei muito, aqui eu travei, não muito para fora e travado, para a gente não correr risco de se acidentar. Eu já fiz a experiência de cortar com a tesoura. Não gostei. Não gostei mesmo. Já comprei outro tipo de estilete, uns que são mais modernos. Não gostei. Essa aqui eu vou fazendo, vou quebrando, é baratinho, as lâminas são baratinhas. Eu vou quebrando aqui a pontinha e vai dando tudo certo. Então, aqui tá o segundo pezinho, sem furar. Olha o quanto de sola, que desperdício de material, porque essa parte aqui já estava irregular. Mas quando a gente corta o quadradinho certinho, não era nem para ficar isso aqui, era para só ter praticamente isso de resíduo aqui. Essa parte aqui normalmente não acontece. Então, eu vou cortar, antes de fazer os furos, eu vou cortar essa parte aqui também, para poder fazer os furos de todos. Vou fazer essa parte com os furos depois de recortar, para poder vocês também terem essa outra visão de como pode fazer também. Mas como eu já disse, eu prefiro fazer os furos antes e recortar depois. Mas eu resolvi fazer das duas formas, para que vocês escolham o que vocês vão se adequar melhor. Eu seguro e puxo, que fica muito melhor para fazer essa curva. Então, a parte que eu mais gosto de fazer o sapatinho é a costura. Adoro fazer a costura, gosto demais da costura. Eu acho que é porque a parte da costura é onde ele toma forma. Assim, então, você vai fazendo isso aqui e não vai vendo nada. Nada, você não vê nada que eu tô dizendo, é forma. Quando vai fazendo a costura, já vai vendo ele tomar forma, como se desse vida ao couro. Aí sim, é a parte que eu acho mais bonita e mais interessante de fazer. Eu já tentei cortar o couro com estilete, não deu certo. Pelo menos pra mim não deu certo. Não sei se mais alguém já fez essa tentativa de cortar o couro com estilete, mas pra mim não foi legal. Só fiz perder meu material. Mais um cortado, tiro essa rebarba. Agora cortar a outra solinha. Aqui tá o pazinho.
da sola. Aqui está aqui tá o solado. Aqui tá a sola, a palmilha, sola não, aqui tá a palmilha. Aqui tá as duas partes de trás do sapatinho. E aqui estão as duas partes da frente do sapatinho. Essa eu já furei antes de cortar. Essa tá sem furar. Eu vou furar agora, depois que eu cortei, né? E aqui tá a quantidade de material que sobrou. Ou seja, praticamente nada de desperdício de material pelo que a gente tem visto por aí. Então, essa é a minha proposta. Desperdício o mínimo possível. Agora, eu vou fazer o furo dessa parte aqui. Eu vou mostrar com essa outra ferramenta. Faz um pouco de zoada. Eu só vou fazer para vocês dar uma olhadinha assim bem leve. Eu não vou utilizar essa ferramenta aqui para fazer toda a furação. Vou fazer só essa parte de baixo, parte de trás e baixo, para fazer essa furação, porque além de fazer zoado, eu acho que demora mais. Vai de como a pessoa se adequa melhor, né? Pronto, aqui vocês podem ver a furação com o cinzel e aqui a furação com a sovela. Praticamente não muda nada, é só mais gasto, entendeu? Eu particularmente prefiro fazer mais desta forma aqui com a sovela. Deixa eu concluir aqui com a sovela, os furinhos. Tá vendo como é mais fácil? Ó, por conta disso que franza assim, que engilha o couro, que eu não gosto de cortar, de furar depois de cortar. Eu prefiro cortar antes. Eu prefiro furar antes. Mas não dá errado não, dá tudo certo. É só questão de preferência minha mesmo. Então, aqui eu vou fazer do outro ladinho, a outra lateral. É muito mais rápido com a sovela. Esses aqui é do cadastro. Eu vou furar com a ferramenta que fica o furinho bem feitinho. Eu vou fazer usando ilhóis. Utilizando ilhóis. Que aí, quem quiser já vê como é que fica e como é que faz. Mas é totalmente opcional. Mais fácil do que isso, acho que não tem não. Do que essa forma aqui não. Eu acho muito fácil essa forma. E rápida. Porque como eu tô fazendo gravando, aí demora mais. Mas ela é muito rápida. E depois que a pessoa pega a prática, faz ligeirinho. A maioria das artesãs, elas fazem sapato fazendo esse processo depois do sapatinho. É praticamente a parte final. Eu faço assim, prefiro desta forma. Aqui eu vou fazer, deixa eu terminar esse aqui. Vou terminar este.
É um processo repetitivo para vocês estarem vendo aí, mas faz parte do nosso sapatinho. Eu ia nem gravar essa parte, mas resolvi permanecer fazendo o passo a passo todo para vocês verem. Como já disse, quem não tiver tempo, adianta o vídeo e faz. E vai logo para outra parte. Pronto. Os dois estão recortados. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, essa partezinha aqui, a gente vai fazer os furozinhos para colocar o ilhós ou passar somente o cadastro. Aqui é minha ferramenta. Onde eu deixei minha ferramenta? A gente perde tudo. Perde tudo. Achei essa ferramenta. E aqui eu utilizo esse furador para colocar o ilhós. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas faz parte. Esse aqui fica melhor de cortar. Que nada. Foi pior. Parece que tá cego. A gente pode somente furar e não colocar o ilhós. Só passar. Aqui estão os 3 furos. A gente faz em todos os lados. Eu não vou ficar batendo aqui, porque senão ninguém merece estar ouvindo esses furos, essa zoada. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Até se a gente não colocar o ilhós, fica bonito. Se a gente colocar o ilhós, fica bonito também. Agora, como eu vou colocar essa parte e esta parte dentro d'água por meia hora para amolecer, eu tenho que, se eu for colocar o ilhós, é bom que eu coloque antes do que depois. Porque depois que a gente o interessante é que se faça os furos antes de colocar de molho dentro da água para hidratar o couro, para poder a gente modelar. E também, se for utilizar os ilhoses, aplicar logo os ilhoses. Eu vou aplicar os ilhoses aqui, nesse pezinho, para que vocês vejam como é que funciona. É muito simples, fácil, que é um ilhós. Aí a gente tem um arozinho bem fininho que bota aqui dentro. Deixa eu tirar aqui. Pronto, acho que caiu. Caiu só um. Incrível. A gente coloca aqui do outro lado. Pega esta ferramentazinha aqui. Posiciona aqui no centro do ilhós e bate. Esse meu martelo parece que não tá funcionando direito, tá me deixando aqui na mão. Pronto, aqui tá o ilhós, certo? Aí aqui a gente coloca os 3. Tá vendo como fica um muito juntinho do outro? Por isso que eu não gosto muito de colocar. Fica muito junto. Eu tenho que procurar um ilhós mais apertadinho, com um furo menorzinho. Aqui fica um lado com ilhós. E esse outro lado aqui, deixa eu bater aqui. Deixa eu ver se esse martelo aqui bate melhor. Esse aqui é grandão. Esse aqui, o resultado vai logo. Pronto,
Pronto, gente, eu não vou ficar batendo aqui não, porque a zoada é grande, meus ilhós estão pulando e vocês já deram para entender, já deu para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, eu volto já com a partezinha daqui, essas partezinhas aqui hidratada, certo? No próximo vídeo eu já volto pra gente fazer as costuras.